Ô Betinho, não sei se todo mundo sabe, eu acho que muita gente já conhece, o Betinho é engenheiro de Sim. formação, né? Mas tem um canal que é surpreendente, que traz muita informação de credibilidade, que é o Fala Galo. Inclusive, fica aqui a dica, acompanhe Fala Galo lá. É, sempre com conteúdo preciso e responsável do que está acontecendo no Atlético. E o canal de estudo, né? Fala Galo. É. E você falou sobre a sua ligação com o Atlético. E a necessidade de falar sobre o Atlético, de comentar sobre o Atlético, ela vem quando, dentro do engenheiro Betinho, que falou, não, pô, agora eu tenho que, além da engenharia, ser também um comunicador. Pois é, na verdade, assim, o meu avô era, esse mesmo meu avô Aham. paterno, ele era pedreiro. E meu pai trabalhou na área de construção, executando e fazendo Uhum. projetos. Meu pai era projetista. A minha esposa trabalha na área, mesmo sendo química. Minha esposa é formada em química, mas também formada em edificações. Ela formou na Federal e no Cefet. Bacana. É E todo mundo muito inteligente na casa do Betinho, viu, gente? mas não, a gente tenta pelo menos o mínimo. O B já ultrapassou, viu? Se Deus quiser. Para ganhar mais dinheiro, né, Bernardo? Me ajuda aí, você tá escutando o que eles estão falando aqui, né? Mas aí, assim, eu tinha um sonho de ser jornalista também. Eu fiz a primeira faculdade que eu fiz, primeiro vestibular, que muita gente não sabe nem que existe vestibular, essa palavra a mais, Uhum. foi para jornalismo. E aí eu vi que meu pai estava andando de um lado para o outro em casa e não ia conseguir pagar. E a gente tinha um dilema de fazer engenharia, fazer jornalismo, por vários motivos. Ele falou comigo em alguns momentos, ó, faz engenharia, que engenharia você vai ter mais autonomia para você ser autossustentável e depender menos de gente. Para você comer, você é pobre, você é arrimo de família, você precisa de dar sustento para os seus. E você não vende uma família. Aí eu vendia, para fazer a matrícula, a gente fez a Uhum. matrícula. Eu vendi um PlayStation 1 para fazer a matrícula de jornalismo ainda. Mas aí eu vi que. Foi que ano isso, Betinho? Sem Já entregar a não, idade agora eu aí. não lembro. Mas assim, eu lembro que isso mexeu com ele, porque não ia ser o PlayStation, não ia ser a matrícula, ia ter que pagar uma mensalidade, uma distância muito grande de onde morávamos, enfim. Aí eu falei assim: não, pai, eu vou fazer o seguinte: vamos tirar a matrícula, aí você perde 25 ou 15 ou 25%, Uhum. tinha sido na PUC, e eu vou passar na Federal para fazer engenharia. Engenharia. E foi o que aconteceu. Eu fiz universidade pública, porque não existia outra condição naquele momento, era isso ou isso. E a engenharia estava Não tinha na época crédito estudantil ainda, né? tinha os primeiros financiamentos, Aham. mas eram Aham. muito complicados ainda e muito caros. Aí eu falei assim, vou estudar e vou passar. E passei no Cefet, fiz no Cefet, que é uma Uhum. escola fantástica, Fantástico, sim. e formei em engenharia lá. E aí ele falou assim, Civil? o quê? Engenharia civil? Engenharia Engenharia civil. civil. Aham. Engenharia de produção civil no Cefet. Aham. E o primeiro dia de aula meu foi o meu pai cumprindo a missão dele. Eu enterro meu pai no domingo e na segunda-feira a minha mãe vai me levar ao ponto de ônibus para embarcar para fazer a primeira aula inaugural do Pô, Cefet. que história Então, assim, emocionante aí. ele foi embora com a missão teoricamente cumprida. Deixei meu filho dentro da universidade. Aí tinha minha irmã, só que a minha irmã era mais nova, então ele sabia também que endireitando o primeiro as coisas iam fluindo. Ele foi embora. E aí eu lembro que ele falava, faz engenharia primeiro, depois você faz o que você quiser. E aí a gente voltou, a engenharia é muito útil na minha vida, ela me faz ter uma capacidade de argumentar as coisas com mais precisão. A minha mãe sempre falava comigo 17 dividido por 4. Não tem esse negócio de 4 vezes 4, 17, Uhum. 16, 17 menos 16, sobra 1. Não, é 4 vezes 4, 16, para 17, sobra 1, acabou, escreve rápido. Faz, faz tudo direto, sabe? Aham. Então, assim, ela me alimentou nisso também. A minha mãe é muito importante. Ela me levou nesses momentos difíceis a continuar acreditando. E aí a gente começou a reiniciar esse processo de manter as duas coisas. Porque a engenharia, como eu te disse, ela, nesse mercado nosso, apesar de ser muito agressivo, de ser muito complexo trabalhar, liderado, imagina, que há um choque de gerações, Lauro, perdão. O que o Léo falou agora há pouco. Há um choque de gerações quando você encontra um menino que sai de uma universidade e que acha que sabe alguma coisa. E ele, na verdade, ele sabe quase nada. E você encontra um mestre de obras, que é muito mais conhecedor da prática da engenharia, e aí você tem que encontrar e conseguir
gingar o seu corpo para poder trabalhar ali, fazer com que a teoria e a prática sejam unidas e conviver com 250 pessoas dentro de um prédio grande, uns fazendo um bom trabalho, outros entupindo o vaso na hora de entregar o apartamento, entendeu? Mas tudo isso acontece e te fortifica. E aí fizemos isso, mantemos ainda, temos um trabalho de engenharia, mas caminhei para fazer, fiz uma pós em jornalismo, estou terminando a graduação também do jornalismo, para poder não deixar nada, o cara é o quê? É fluência, eu não sou fluência, sabe? As pessoas precisam de entender que as pessoas precisam de ter competência, é a primeira coisa. Independentemente da formação. Tem que estudar, o acadêmico é fundamental, mas e depois, se você vai inspirar alguém, é legal. Eu não gosto desse rótulo de você eu não influencio nem meu cachorro lá em casa, não me obedece. Então, eu acho que essa que é a sacada, sabe? Então, assim, e a gente pode ser, você só pode fazer isso. Não pode não. Você pode fazer isso e aquilo. Você pode cantar, tomar banho, respirar, fazer engenharia, fazer música. Mas um engenheiro que escreve, qual que é o problema? Não há problemas. Então, assim, aí a gente está agora se conectando, tentando entender esse cenário. Tem horas que eu não entendo, eu vou ficar mais na engenharia, eu vou ficar mais no jornalismo. Não sei, mas Deus vai me direcionando e espero que faça tudo com respeito ao próximo, que é o mais importante. E a necessidade de falar, de fato, do Atlético? É porque a necessidade de falar do Atlético é porque em alguns momentos há conteúdos que são tão... Porque eu imagino que essa necessidade sempre houve entre os amigos, né? Sim. Então era comum, mas falar para o público. A história começa de jogar futebol de botão, cara. A gente estourava balão dentro de um estúdio parecido com ele. Claro, que é um estúdio gigante, mas a gente uma vez foi pra dentro do quarto de um tio nosso, pegamos aqueles gravadores que a turma usava mesmo. Jornalismo mesmo, gravador. Do meu tio. A fita cassete, né? Gravamos, aí começamos a estourar balão com a entrada dos times em campo, final da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, o jogo ia pros pênaltis, e o incrível que pareça é que meu primo até hoje zoa dessa fita, porque a gente fez a fita imitando num tempo o Alberto e no segundo tempo o Virigonzi. Só que eu era o narrador e nesse dia eu tinha dormido num tapete cheio de poeira e a rinite tinha atacado, então eu tava num funga-funga dos infernos, sabe? E aí durante a transmissão você sente que o narrador tá fungando, sabe? Mas assim, e aí a gente começou a falar, aí eu comecei a escrever alguns textos. Quem abriu uma primeira portinhola pra gente, pra mim, foi o Fael no Camisa 12. Porque eu escrevi alguns textos, aí tal, escreve aqui e tal. Eu escrevi textos no Facebook. Bom também, coração bom. Coração bom. Escrevi muita coisa no Facebook, não tinha um canal pra escrever. E aí eu comecei a escrever no Camisa 12, as primeiras matérias, os primeiros conteúdos e jogar isso pra fora. E foi um primeiro aceno do Betinho comunicando com o público. Foi o Facebook, depois o Fael, e aí foi. E aí tô incomodando aí o pessoal ainda.